Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia, pela vida, pela oportunidade que nos dá de nos reunirmos aqui na Tua casa para louvarmos o Teu nome e prestar-te culto. Tu és digno, Senhor, de todo louvor e toda adoração. Agora nos aquietamos, nos assentamos e reverentemente oferecemos a Ti o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo use ela mais uma vez para falar conosco e o propósito para o qual ela é enviada fique claro, Senhor, no coração de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo 25, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém. Até aí. A partir daí, Jesus conta para ele a conhecida parábola do bom samaritano, que nós conhecemos. Neste texto, nós temos aqui um doutor da lei, um homem culto, um homem entendido de Bíblia, de Antigo Testamento, e ele não acreditava que Jesus fosse o Cristo. E ele puxou um assunto com Jesus para embaraçá-lo, para prová-lo. Um assunto que ele dominava. Ele era um doutor da lei. Então ele quer conversar com Jesus sobre a vida eterna. Ele está seguro que ele vai conseguir embaraçar Jesus neste tema. Mas nós vamos ver no texto que, ao invés disso acontecer, Jesus o trata com respeito, sabendo o seu intuito, e faz uma revelação das mais poderosas para a humanidade. Depois do que Jesus revelou na cruz do Calvário, o plano da salvação, que é o que Deus fez pelo homem, nesse texto de hoje ele vai revelar o que é que o homem deve fazer para Deus. Ou seja, não existe um outro assunto mais importante. Depois de saber o que Deus fez para você, em relação à vida eterna, agora você tem que saber o que você deve fazer para Deus. E é nesse debate com este doutor da lei que Jesus vai tratar deste assunto a respeito da vida eterna. Então, queridos, como introdução, eu quero dizer que a vida eterna, embora invisível, ela é revelada na palavra de Deus como mais real do que aquilo que é visível. Ou seja, a vida que a gente não vê, essa mesma vida, depois dos olhos, ela é tão real ou mais real do que essa vida que você viu com os seus olhos. Pode crer nisso. Isso é o que está revelado na Bíblia. A vida eterna. A vida visível, essa que nós vivemos no tempo dos olhos, nós estamos separados por raças e por posição. Fazendo uma divisão simples, a humanidade hoje está dividida em nações, raças e em posição social. Na eternidade, a humanidade estará dividida entre salvos e perdidos. São revelações bíblicas. Hoje, nós estamos divididos em raças e posição. Na eternidade, depois que todo mundo viveu, morreu, ressuscitou e passou o tempo da vida humana, a Bíblia fala que a humanidade continuará dividida, só que agora entre salvos e perdidos. Não mais em raça, não mais em
posição. E esses salvos e perdidos, nós vamos aprender no ensinamento hoje de Jesus, que eles estiveram sempre 2 passos um do outro. 2 atos, 2 decisões, 2 coisas que eles tinham que fazer para mudar esse destino eterno tão longe um do outro. Porque perdidos e salvos estarão separados definitivamente. É o que a Bíblia diz, para sempre. Mas antes da separação, durante toda a nossa vida humana, preste bem atenção, durante toda a sua vida humana, você esteve a 2 passos da vida eterna. E se você está na vida eterna, você esteve a 2 passos da perdição eterna. 2 atos, 2 degraus, 2 decisões. Então o assunto ele é muito importante. Imagine se tivesse um preço. Se Deus colocasse um preço para pagarmos para entrar na vida eterna. Qual seria o preço? Ninguém poderia pagar, porque hoje alguém morre porque não pode pagar uma cirurgia. Hoje alguém morre porque não pode pagar um tratamento. Hoje alguém morre porque não pode comprar um saco de farinha. Morre de fome. Só por isso ele morre. Não quer dizer que ele estava vivendo uma situação imortal, não. Ele não tem dinheiro para comprar um saco de farinha, ou pagar um tratamento, ou pagar uma cirurgia. Imagine se a vida eterna fosse colocada diante de nós. Quem? Quantos poderiam pagar por isso? E Jesus vem nos dizer que não tem preço, ela está a 2 passos. E é o que nós vamos aprender neste texto. Então, o doutor da lei, cheio de si, começa questionando o eterno sobre um assunto eternidade. Que infelicidade desse homem se Jesus fosse tratá-lo da mesma forma como ele está tratando Jesus. Mas que felicidade dele que, mesmo estando filosofando, duvidando, querendo confundir, fazer Jesus passar uma vergonha quanto ao assunto que ele está seguro, ele vai receber uma das mais límpidas revelações de Deus quanto à eternidade. No contexto desse texto, você vai ver Jesus falando que sobre esse assunto tem 2 coisas perigosas, que é a religião e que é a mente humana quando ela acha que pode entender as coisas de Deus sem a revelação de Deus. Se você ler em Lucas 11, do 37, você vai ver Jesus sendo convidado por um fariseu, que é um representante da melhor religião da época em Israel. E quando Jesus vai comer na casa do fariseu, Jesus é o convidado, o fariseu ofereceu o almoço, a refeição. E ele fica admirado de ver Jesus comendo sem lavar as mãos, ou sem se lavar. E Jesus diz para ele: vocês religiosos se preocupam tanto com a contaminação externa e vocês não sabem que vocês estão contaminados internamente com aves de rapina e com perversidade, uma contaminação espiritual. E Jesus é o convidado, mas ele fala na casa do hospedeiro: vocês limpam o exterior, mas o interior está contaminado. Vocês se preocupam em obrigações como dizimar hortaliças, coisas menores, mas vocês desprezam o amor de Deus e a sua justiça. Vocês deveriam fazer uma coisa sem desprezar a outra. Vocês gostam de honrarias humanas, vocês gostam de glórias humanas, vocês são, na verdade, para a humanidade, como sepulturas invisíveis, que os homens passam por elas sem saber. Então Jesus está falando com o doutor da lei, ele está entendendo. Um judeu, se ele tocasse numa sepultura, ele ficava cerimonialmente contaminado. E Jesus está dizendo: olha, quem se relaciona com vocês se contamina, mesmo sem saber. Vocês são um perigo para a vida eterna, na vida das pessoas que se aproximam de vocês religiosos. Ele é o convidado. Ele está falando isso para eles. Nesta altura da conversa, 11h45, um doutor da lei, igual esse daqui, falou: Senhor, assim o Senhor nos ofende também. Falando assim dos fariseus, o doutor da lei também era fariseu. Era um oficial da religião farisaica. Assim o Senhor nos ofende. E Jesus se vira para ele e diz a mesma coisa.
vocês também, vocês atam pesados fardos com as vossas interpretações humanas no ombro das pessoas, mas vocês não colocam nem o dedo para remover. Vocês também edificam o túmulo dos profetas com as vossas teologias e não sabem que com isso vocês estão trazendo à memória que vocês são filhos dos pais que os mataram. Com isso vocês assumem a culpa com eles perante Deus. Vocês tomam para vocês a chave da ciência, do saber, de quem entra e quem não entra no céu, e com isso vocês não entram e não deixam eles entrar. É o que acontece na conversa do contexto. Então esse doutor da lei que questiona Jesus, chama este assunto, e Jesus, sabendo que ele é doutor da lei, quer falar com ele no assunto que ele é entendido. Falou, você conhece a lei? O que é que a lei diz a respeito? Como que você a interpreta? Ele é doutor da lei. Como você interpreta? E como ele havia previsto, ele sabe tudo e ele vai responder para Jesus. O grande mandamento é esse. Você deve amar a Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Você deve amar a Deus de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro degrau. Essa é a primeira decisão. Sem dar esse primeiro passo, você não vai poder dar o segundo. E você não tem como entrar na eternidade. A eternidade não tem um preço, ela tem um caminho. Esse caminho é 2 passos, é 2 decisões, é 2 degraus. E Jesus falou para ele, o assunto é vida eterna, como é que você entende na lei que se chega a ela? Ele disse, o primeiro é, você tem que amar a Deus, como Deus te amou, de todo o teu coração. De toda a tua força e de todo o seu entendimento. Não é um passo difícil de dar, porque se nós não amarmos a Deus de todo o coração, quem nós amaríamos mais do que a Deus de todo o coração? Veja que não é um preço como o da cirurgia, que aquele que não pode pagar morre. Quem eu colocaria acima de todo o meu coração para dizer, Deus, esse daqui tomou o seu lugar? Quem poderia ser alvo do meu amor, ocupando todas as minhas forças, senão Deus? Quem poderia ocupar todo o meu entendimento, a não ser Deus? Ele está dizendo, o primeiro passo é esse, ele se divide em 3 coisas. O primeiro passo, a primeira decisão. Você precisa tomar a decisão de amar a Deus desse jeito. Não é forte, é de toda a tua força. Não é de coração, é de todo o teu coração. Não é com entendimento, é de todo o teu entendimento. E o segundo? O segundo parece mais fácil, mas não é. Amar o próximo como a ti mesmo. É aqui que estava a armadilha para Jesus. E quando ele respondeu isso, Jesus disse, está correto. Pode fazer isso daí que você acabou de falar, que você viverá para sempre. A complicada pergunta de como entrar na eternidade está aí, 2 passos de você. Amar a Deus dessa forma e amar o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso daí e você vai viver para sempre. Você estará vivo na eternidade. Simples. Mas ele querendo justificar-se, ele quis dizer, mas eu não tenho como saber quem é o meu próximo. Isso é relativo. É o que as pessoas fazem. Nós relativizamos os nossos compromissos quando se tratam de compromissos que nós somos devedores deles para com Deus. Espera aí, mas aí agora cabe interpretação. Falou, mas quem é o meu próximo? Lembra de Pilatos para Jesus? Conhecereis a verdade. Falou, mas quem é a verdade? Espera aí, que verdade você está falando? Que próximo você está falando? O que você entende como próximo? Será que o meu próximo é igual ao seu? E aí, próximo? O que é próximo? Ele está dizendo para Jesus que não tem como ele dar o segundo passo rumo à eternidade, porque ele não tem como amar o próximo, exatamente por não saber quem é o próximo. Ele nunca vai estar certo disso. Então ele está dizendo para Jesus, não tem como saber. Aí Jesus vai mostrar para ele que ele sabe sim. Vai fazer ele responder.
a pergunta que ele disse que não sabia. E aí Jesus conta para ele uma parábola, monta ali para ele uma parábola, né, do bom samaritano, que todo mundo conhece. Às vezes nós esquecemos no contexto que ela está sendo contada, mas nós conhecemos. Jesus disse, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Presta atenção nos detalhes. Ele descia. Era de Jerusalém para Jericó. Portanto, é um judeu. Do lugar da bênção para o lugar de maldição. Jerusalém é a casa da bênção. Jericó foi amaldiçoada por Josué. E quando ele descia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos salteadores. Esse caminho existia de fato. E era um lugar perigoso. Acontecia muitos assaltos neste caminho. Então, está muito bem contextualizado o doutor da lei com o que Jesus está falando. Quando ele foi assaltado, tiraram dele tudo, o feriram bastante e deixaram ele meio morto, abandonado no caminho. E foram embora. Por acaso, naquele caminho de Jerusalém para Jericó, também vinha passando um sacerdote. O doutor da lei sabe mais do que ninguém o que é um sacerdote. Alguém que tem o dever de interceder pelas pessoas a Deus. É o ofício do sacerdote, é o intercessor. E ele olhou o homem e passou de largo. Foi embora. Ele devia isso, de ofício, por seu semelhante. Mas ele não fez. Por que ele devia? Porque o sacerdote é uma religião judaica e o homem que está ferido é um judeu. E ele foi constituído para interceder pela nação, é a missão dele. Mas ele passou de largo. Jesus continua, e casualmente, depois do sacerdote, veio um levita. Também da tribo de Levi, que serve a Israel. Portanto, alguém que está contextualizado com o que está acontecendo, é um judeu, alguém da tribo de Levi, mas ele também passou de largo e foi embora. Isso não é comigo, não sou eu que vou fazer isso. Ele tinha o dever de fazer isso. E aí Jesus disse, também por acaso, vinha passando um samaritano. Certo samaritano. Nós chamamos de bom samaritano. Jesus não disse que ele é bom. Quem vai responder isso é o doutor da lei. Vem vindo um samaritano. E o samaritano, quando ele vê o homem, ele não passou de largo, ele passou-lhe perto. E quando ele chegou perto, o seu coração moveu-se de íntima compaixão. E quando ele foi tocado por uma íntima compaixão, ele pegou azeite e vinho e fez ali um primeiro socorro, desinfectou, aliviou com óleo e colocou o homem sob a sua cavalgadura e levou ele para uma estalagem e mandou cuidar dele. No outro dia, quer dizer, perdeu aquele dia, pousou lá aquela noite também. No outro dia deu 2 denários para o hospedeiro e falou assim, olha, cuida dele para mim. Eu vou voltar e quando eu voltar eu vou te pagar tudo que você gastou. Se você precisar de mais, eu vou te pagar. E aí Jesus pergunta, quem você acha que foi o próximo? Ele disse que não sabia quem era o próximo. Então Jesus quer ensinar para ele quem é o próximo. Ele falou, quem você acha, na sua interpretação, doutor, que é o próximo daquele homem que estava ferido pelo inimigo? Ele falou que usou de misericórdia. Jesus falou, está correto também, faz isto. E você vai entrar na vida eterna. O que nós não entendemos muitas vezes é que os samaritanos, eles não se combinavam com os judeus. Era o único que não tinha o dever. Mas não se combinavam muito. O bom samaritano, muita gente fala, é Jesus. É verdade que ninguém poderia ocupar o termo de bom samaritano antes de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo no texto aqui, literalmente, é que o bom samaritano é o improvável. O que não estava previsto acontecer pela ação da compaixão, da ação de Deus, é que vai gerar o próximo para os teus olhos, para o teu coração, para o teu sentimento. Então o samaritano, ele não cruzava na mesma calçada que um judeu. Eles não diriam um para o outro shalom. Eles tinham rivalidade. E hoje nós não temos a menor ideia do que é isso, samaritano e judeu. Para nós é tudo mais ou menos igual, Samaria. Não, para nós hoje, para a gente entender isso, seria a mesma coisa que a gente montasse uma coisa mais atual. Vamos imaginar que o homem que está ferido é um judeu, então vem passando lá pelo caminho do judeu
um sacerdote e não dá a mínima para ele. Vem passando um levita e não dá a mínima para ele. E então agora vem passando um nazista. O que você acha que ele vai esperar do nazista? É um judeu que está precisando de ajuda. O sacerdote que lhe deve não fez nada. O levita também não. E agora é um nazista que odeia judeu. E de repente o nazista vai lá e faz isso que o samaritano fez. Vou deixar mais claro. Imagine que o homem que está ferido é um cara do partido do PSL. Ele estava andando lá de Jerusalém para Jericó, ou aqui no Brasil, de São Paulo para Osasco, e ele caiu na mão dos salteadores e o mataram. Agora está lá o cara do PSL ferido. E de repente, sabe quem vem vindo? Alguém que é aliado, alguém lá da bancada da bala. Oh, mas o cara passa de longe. Mas de repente vem outro. Quem que é o cara? Ele é da bancada dos evangélicos. Aí ele passa de longe. Aí de repente vem vindo alguém com a camisa do PT. Ele é um petista. É o improvável. O cara da bancada dele passou de largo, nem deu a mínima. O outro, do mesmo partido, que comunga a mesma ideologia, agora vem um que não tem nada a ver, eles não se combinam, eles não têm a mesma comunicação. Judeu e samaritano era mais forte que isso ainda. Aí, de repente, o petista vai lá e fala, não, eu estou morrendo de compaixão desse cara. Ele está morrendo, o inimigo feriu, é uma vida. Eu vou gastar meu óleo com ele, vou gastar meu vinho com ele, vou colocar ele na minha cavalgadura, vou colocar ele no meu carrão, e vou levar ele para um lugar de socorro, vou passar a noite lá com ele, vou pagar as despesas, e vou falar, cuida dele, eu quero ele vivo. Se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou pagar. Presta bem atenção. É o que Jesus está montando para o doutor da lei. Vamos imaginar, para ficar mais claro ainda, que o camarada que está ferido é um fazendeiro. Fazendeiro caiu lá na estrada, foi vítima de bandidos e está meio morto, e de repente, quem vem passando por lá? A polícia. Mas a polícia, o homem fardado, passa e não dá a mínima. Aí depois da polícia, sabe quem vem? Vem um juiz. Gente que não gosta disso que se faz, roubo, bandido, violência. Tem que prender, tem que... Mas o juiz também não dá a mínima para ele. Mas de repente você olha, vem alguém com a camiseta do MST. Se o polícia e o juiz não cuidou do fazendeiro, imagina um cara do movimento do Sem Terra, que eles não se dão. Aí o rapaz do movimento Sem Terra vai lá. Jesus está montando uma parábola do contexto que eles conheciam. Se fosse hoje, talvez ele montaria uma dessa que eu estou falando aqui. O doutor da lei está entendendo, ele conhece a estrada violenta, ele sabe quem é Jerusalém, ele sabe quem é Jericó, ele sabe quem é o sacerdote, ele sabe quem é o levita, ele sabe quem é o samaritano. E o samaritano não vai fazer isso. Mas Jesus disse, ele fez. E aí falou assim, você disse que não sabe quem é o teu próximo? Se você fosse o camarada ferido, e isso acontecesse com você, quem você acha que é o teu próximo? Aí ele sabia mesmo, ele falou, o que usou de misericórdia. Ele falou, você respondeu certo. É isso mesmo. Então, queridos, para nós, fica a revelação de Jesus de que o segundo passo para a eternidade, veja bem, o assunto me interessa, o assunto te interessa. Na eternidade nós estaremos separados entre salvos e perdidos. E pior do que a perdição, será horrível saber que a gente caminhou a 2 passos a vida inteira. E esses 2 passos têm a ver com aquilo que nós devemos a Deus e ao mundo. Nós só estamos aqui nessa terra para cumprir nossa missão. E a nossa missão, ela é para com Deus, para com a igreja e para com o mundo. Fora isso, as outras missões que nós elegemos como nossas missões, elas de fato são nossas missões. Da parte de Deus, a missão para com Deus é essa daqui.
Nós temos uma missão para com Deus, que era refletir a sua glória, refletir a sua imagem, manifestar o seu amor, pregar o seu evangelho, que é uma missão para com o mundo. E o primeiro passo é esse: nós devemos, em relação a Deus, colocar o nosso tudo, porque foi assim que Deus nos colocou. Deus nos deu tudo. Não tem nada maior do que Jesus no céu. Não tem um amor maior, não tem um presente maior, não tem uma salvação maior. Deus, quando vem em nosso socorro, diz que Ele deu o seu Filho, o único. Portanto, tudo. E o primeiro passo para a eternidade, depois de saber daquilo que Deus fez por você, é você entender que isso é um passo decisivo. Isso não é caro como uma cirurgia impagável, isso é um preço de uma decisão. Isso é um preço de um ato da sua vontade, porque amar é uma coisa que depois que nós aprendemos e experimentamos o amor de Deus, é uma coisa que nós sabemos fazer, porque quem foi amado pode amar. Quando nós não éramos iluminados pelo Evangelho, nós não sabíamos amar, mas depois que você conheceu o amor de Deus, agora você sabe. E amar com força ou devagar é uma decisão de cada um. Amar com entendimento ou sem entendimento é um ato da vontade. Amar de coração ou amar de lábios é um ato da vontade. Isso tem a ver comigo, com você. Não é mais com Deus. Com Deus foi a forma como Ele nos amou. Ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho. Agora, se depois de Deus manifestar um amor desse, nós não conseguirmos dar o primeiro passo, não tem como dar o segundo. O segundo vem depois do primeiro. Está na lei. Jesus falou, o assunto é vida eterna. O que você entende disso na lei? Ele falou, olha, na lei está assim. Ele falou, então é isso daí mesmo, está certinho. Você tem que fazer isso. Quando ele disse, eu não sei quem é o meu próximo, Jesus revela para ele quem é o próximo. Ele está dizendo, o próximo, você só vai perceber se você se aproximar das pessoas feridas pelo diabo. Senão você não vai vê-los mesmo. Não é com os olhos da religião, não é com a mente da humanidade que você vai ver as feridas pelo diabo que passaram pelo caminho da sua vida. Veja que ocasionalmente Jesus é detalhista na parábola. Ele diz, eles passavam pelo mesmo caminho ocasionalmente. Quantas pessoas ocasionalmente já não passou pelo nosso caminho, feridos pelo inimigo e estão meio mortos? Estar definitivamente mortos é questão de tempo. E se você não se aproximar, a ponto de sentir o seu coração movendo-se de íntima compaixão, você nunca verá. Então, compaixão é o sentimento daquele que caminha para a vida eterna. Se você não estiver caminhando para a vida eterna, você não vai conseguir gerar este sentimento. Você vai ficar nessa divisão do tempo dos olhos, em que nós somos divididos por partidos, por classes e por raça e por posição. E nessa posição é uma divisão que se tem aqui na terra. Para nós percebermos o que é o próximo, nós precisamos estar entre aqueles que já se posicionaram, entre salvos e perdidos. E aí, quando você se sentir um salvo, porque você já deu os seus passos, você vai olhar para o perdido como um perdido, e nunca com as divisões que lhe taxaram na terra. Só quem consegue olhar para o ser humano, além da divisão que ele pertence na terra, se ele é preto ou branco, gordo ou magro, feio ou bonito, rico ou pobre, latino ou qualquer outra nação ou raça, se ele é asiático, se ele é soviético, quem consegue olhar para o ser humano dessa forma e vê-lo como alguém que foi ferido pelo inimigo na sua mente, no seu coração, o fato é que ele está no caminho, no seu caminho, no caminho da vida, meio morto. E essa pessoa que está meio morto aqui dentro da visão do plano da salvação, ela pode estar muito bem viva, mas espiritualmente ela está meio morta. E só quem vai ver isso não é a religião, não é o doutor da lei. Só quem vai ver isso é quem está no caminho da salvação. Mesmo que aos olhos do ferido, ele seja o improvável. A pessoa que Deus vai usar para me salvar, a pessoa que Deus vai usar para me socorrer, a pessoa que você vai ser usado para socorrê-la, você é o improvável.
Você é o que não lhe devia isso. Você é o que não tinha essa obrigação. Ele se meteu nisso, o problema dele, quem mandou ele descer de Jerusalém para Jericó? Quem mandou ele se enfiar nessa? Quem mandou ele nascer na África? Quem mandou ele nascer no paganismo? Quem mandou ele nascer distante? Mas quem está no caminho da salvação, ele já deu esses 2 passos. Jesus está dizendo para ele, eu estou vendo a vida de uma outra forma como você vê. Ele é o perfeito modelo do bom samaritano. Ele está dizendo, Deus não devia fazer isso. Deus fez isso por amor. Deus fez isso por graça, por perdão, por misericórdia. Não é uma dívida que ele tinha para com o homem, que ele tinha que pagá-lo ou resgatá-lo. Não. Ele está meio morto por causa das suas próprias decisões. E para ele entender isso de uma forma clara, Jesus pega o contexto político que eles estão vivendo, porque a briga de judeu e samaritano, ela é política. Ela é de nação. Ela é uma briga religiosa. Ela envolve vários aspectos, que humanamente não tem como sanar isso. Mas quando você sai dessa perspectiva de divisão do tempo do visível e vai viver na perspectiva da eternidade, então você pode dar o segundo passo, porque o seu próximo é qualquer pessoa, que você entende que se você não estender a mão, ela está só 2 passos, seu, mas se você não estender a mão, ela irá para a perdição para todo sempre. Portanto, você não pode vê-la como partido, você não pode vê-la como posição, você não pode vê-la como religião, você não pode vê-la como posição humana. Porque quem não conseguir ver o homem, o ser humano que foi criado para refletir a imagem de Deus, nesta visão, ele não está no caminho da vida. Aqueles que estão no caminho da vida, eles conseguem identificar um meio morto. E sabe que ele não terá muitas oportunidades. Que ele é alguém que está miseravelmente infectado. E ele precisa de alguém para lhe socorrer. E se ele é alguém que ama Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, ele não vai ter nenhuma dificuldade em gastar seu vinho e seu azeite. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de colocá-lo na sua cavalgadura. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de gastar o seu dinheiro. Ele não vai ter nenhuma dificuldade de gastar o seu tempo. Porque ele sabe que aquilo ali é vida eterna. Aquilo ali não é troféu religioso. Aquilo ali não é mérito partidário. Aquilo ali não é honrarias humanas. Aquilo ali é o degrau que Deus me colocou para a vida eterna. São as minhas oportunidades. Aquele homem moribundo, longe de ser um problema, ele era uma oportunidade. Uma oportunidade daquele samaritano. Porque aquele samaritano, naturalmente falando, ele estava pior do que o sacerdote, do que o levita. Porque ele era um samaritano. Ele não tinha nem as bênçãos que pairava sobre Jerusalém e sobre os judeus. Mas Jesus, para provar que os que são chamados para a vida eterna, é gente que já passou a viver essa vida na perspectiva da eternidade. Eles já estão livres das barreiras, das divisões, da compreensão, de como se vê a vida nesse plano visível. E quando alguém diz, eu não sei, não é possível, Jesus diz, você sabe sim. Você não quer admitir que sabe. Nós sabemos o que é amar de todo o coração. Você sabe o que é amar meia boca e amar de verdade. Você sabe o que é amar de falar e o que é amar de coração. Você sabe quando você colocou todas as suas forças e quando você não colocou todas as suas forças. Você sabe quando você usou todo o seu entendimento e quando você não usou o seu entendimento. Não precisa ninguém me falar isso. Porque entendimento é uma coisa humana, para amar com o meu coração humano, de toda a minha força humana, de toda a minha alma humana, de todo o meu coração humano. Portanto, ele não está pedindo um preço impagável.
Como disse Jesus, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu não vou cobrar para a vida eterna o que os homens cobrariam por uma cirurgia, que você não pode pagar. O que nós devemos fazer é algo que está perfeitamente ao nosso alcance. Principalmente quando você tem a luz da revelação de Deus para saber o que é um perdido e o que é um salvo quando o assunto é eternidade. Então, queridos, o ensinamento de Jesus, você quer saber quem é o seu próximo? Aproxime-se dos feridos. Se interesse pelos perdidos. Como alguém que esteve a 2 passos seu e que pode estar daqui a pouco para sempre separado. Nunca mais alcançável. Ele era uma oportunidade. Se você quer saber quem é o seu próximo, você vai precisar experimentar esse sentimento chamado compaixão. A Bíblia fala que Jesus, quando curava, quando operava, ele, antes de fazê-lo, ele era movido por íntima compaixão. Ou seja, a dor do perdido lhe atingia. O desespero do ferido lhe atingia. E era isso que o movia. Não era uma mente humana brilhante, não era alguém em busca de voto, de aplausos, de honra. Não, era alguém que o seu íntimo, Jesus humano, Jesus como a gente, Jesus vivendo como nós vivemos, ele conseguia olhar para aquela pessoa que ele não tinha que fazer isso por ela, mas ela era uma pessoa humana como ele era humano. E ele, sendo Salvador, olhava para o perdido como um perdido e sabia daqui a pouquinho onde vai estar um, onde vai estar o outro. E aquilo movia uma compaixão, um amor profundo pela vida humana, que não foi criada para se perder. E isso movia. Não se tratava de uma outra força interior. Ele é alguém que veio revelar para nós a eternidade e falou, a partir do momento que o teu nome está inscrito no livro da vida, que você já passou pela morte, e a morte agora já não é mais um problema teu, quando você ver alguém que ainda está na morte, isso vai te mover. Seja ele quem for, próximo ou distante, seja um membro da família ou um africano que eu nunca vi. Mas quem já esteve na morte e se livrou dela por perdão, e ver alguém que ainda está dentro dela, nas suas amarras eternas, ele não vai conseguir passar perto e falar, isso não é comigo. Isso é comigo sim. É por causa dele que nós estamos aqui. Os nossos irmãos já estão salvos, portanto nós lhe devemos a comunhão, mas os nossos inimigos, eles são o nosso próximo. Portanto, eles são a razão de nós estarmos aqui. Nós precisamos dar um jeito de buscá-los e colocá-los na estalagem. E talvez para isso você vai ter que gastar o seu vinho, símbolo da alegria. Talvez você vai ter que gastar o seu azeite, símbolo de coisa rara. O azeite era muito raro e muito caro. Talvez você vai ter que gastar o seu dinheiro para fazer isso. Talvez você vai ter que gastar o seu tempo. Talvez você vai ter que mexer um pouco na sua agenda. Aquele samaritano, ele não tinha planos de dormir por ali. Mas ele ficou. E falou, eu vou voltar. Amém, queridos? Então lembre-se disso. Nós estamos a 2 passos da vida eterna. A 2 atos, a 2 decisões, a 2 compromissos. Um para com Deus e o outro para com o mundo. Um para com Deus e o outro para com... Falar o mundo é muito grande, para com o próximo. Eu não sei quem é o meu próximo, agora você sabe. Qualquer pessoa que esteja feliz da vida, rindo, próspera no seu caminho, mas que o Senhor vai te mostrar que ele está meio morto, ferido, enganado, abandonado, e que ele precisa de alguém, talvez o improvável, que se aproxime dele movido de íntima compaixão.
disposto a colocá-lo na sua cavalgadura. Porque encaminhar e dar um endereço é fácil. Procura tal. Procura a igreja tal. Procura o pastor tal. Jesus foi o único homem que nunca encaminhou. Ele dizia: vinde a mim. Vinde a mim. E o texto aqui está dizendo exatamente isso. Ele está no seu caminho. Portanto, não mande ele para o caminho do outro. É gente que vai aparecer no meu caminho. É gente que vai aparecer no seu caminho. Então, é a sua oportunidade, é o seu degrau, é o seu chamado, é a sua hora, é o seu momento, é a sua decisão. Talvez se diga: mas eu sou o improvável. É isso mesmo que é o bom samaritano. Aquele que ele nunca imaginou. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Eu te convido a orarmos agora. Quantas vezes nós esquecemos que isso é um assunto tão importante. A qualidade do meu amor para com Deus é o meu primeiro passo em direção à eternidade. Vamos pedir a Deus que nunca mais nos deixe descuidar da qualidade do nosso amor para com Deus. O segundo passo é estarmos dispostos a ser o salva-vidas, socorro improvável daqueles que nós não temos, às vezes, afinidades humanas ou coisas humanas, mas temos missão divina para com eles. E você só vai perceber isso quando você se aproximar e ver alguém sendo vítima da morte, quando você já foi salvo dela por misericórdia. E ele está no seu caminho. Ele é o degrau que você precisa pisar. Ele é o passo que nós temos que dar. É a decisão que temos que tomar. Isso talvez nos custe algumas coisas. Mas pense na recompensa. É o segundo passo para a eternidade. Não é um passo impossível. É um passo possível. Não é uma decisão impossível. É uma decisão possível. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada. Nós a recebemos como tua palavra enviada do teu Espírito para a nossa vida. E queremos, ó Deus, humildemente orar, pedindo perdão das vezes que nos descuidamos do nosso amor. E te pedimos, nos ajude, ó Deus, a sermos vigilantes quanto ao nosso amor para contigo. Nos ajude também, ó Deus, a estarmos atentos à nossa missão com aqueles que nós encontraremos no nosso caminho, que estão meio mortos, à espera de um socorro, à espera de uma pessoa enviada por Deus, da eternidade, do Senhor da vida, para estender a mão para aquele que se encontra perdido e tão perto da gente. Nos ajude, ó Deus, a identificarmos, a nos aproximarmos. Ensina-nos, ó Deus, a termos a experiência da compaixão. Ensina-nos, ó Deus, a termos a experiência de abrirmos mão dos recursos que são nossos, mas que eles existem para isso. No nome de Jesus nós oramos. Que todos possam, Senhor, tomar essas duas decisões, reveladas por Jesus Cristo, escrita no Teu Evangelho, pelo Teu Espírito Santo, para que chegasse ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.